Olá, sou Pablo Miranda. Eu sou Marcelo Vargas. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo no Conta Tudo. Estamos aqui hoje com Alex Silva, Olá. Fotógrafo especializado em gastronomia, correto? Correto, especializado em gastronomia. Já tem uns 20 anos? 20 e poucos anos? Eu sou ruim de data. Mas enfim, já tem uns bons 20 e poucos anos já que eu trabalho com gastronomia. Faço muito produto também, né, estilo. E sou especializado principalmente em editorial. Para revista, livros de gastronomia, receituários, versos de embalagem. Então, você passar no supermercado, sempre dá uma olhadinha naquela fotinho lá ilustrativa que tem uma receita. Provavelmente tem alguma foto minha ali, assim. A gente já fez campanha também para Swift agora. Eu acho que tem aqueles produtos congelados. Acho não, né? Tenho certeza que tem, né? Os produtos congelados que são de massa, de uma linha da Swift, que eu fiz em parceria com outro estúdio, que acabou de ser lançado agora. Então, todas as embalagens, fui eu que fiz as imagens. E aí, esse universo gigantesco que é a área da foto de gastronomia, né? Na questão da embalagem do produto, fica a sua foto, fica seu nome, como é que funciona isso? Né? Normalmente vai ter a foto. Quando é para publicidade, a gente não assina, né? Então, vai só a marca. Você não está vendendo a sua assinatura. Normalmente, as agências sabem quem são os principais fotógrafos de gastronomia ou de culinária ou especialista naquela área. E no editorial, que seriam as revistas, jornais, enfim, ou até no site mesmo, por exemplo, da UOL, normalmente as matérias, que vai ter também fotos ou de capa ou de abertura de matéria, aí vai ter lá o crédito, o fotógrafo, Alex Silva, ou enfim, qualquer fotógrafo que fizer o trabalho, né? E aí você tem essa grande diferença da fotografia de gastronomia para a publicidade e também da gastronomia para o editorial. Outra coisa que é importante saber é que normalmente você vai ter uma direção de arte muito mais restrita para a gastronomia na publicidade, porque você tem uma questão de layout, não que você não tenha também no editorial, mas aí você tem uma questão de layout, de proporção, de cor, de tipologia, de um monte de coisas que vão interferir naquela imagem. Então, é uma imagem muito mais fechada, muito mais pautada, muito mais esteticamente ela vai ter mais apelo para o produto que você está vendendo. No caso, sei lá, se a gente estiver falando de molho de tomate, ele é o ator principal. Do editorial, você vai ter uma coisa muito mais aberta, muito mais solta, muito mais ambientada. Aí você vai remeter o estilo da revista, né? O estilo do editorial. Se você estiver fazendo no editorial, por exemplo, um livro, você vai respeitar muito mais a linha editorial, né? A estética. Por exemplo, na Maria Brigadeiro, que é uma brigadeiria, a gente fez o livro dela. Então ela tem uma estética que ela queria contar uma história de família, da avó dela que tinha feito brigadeiro e que ela queria registrar isso. Então todo o cenário são com os objetos que ela tem dela, ou pessoal dela, ou da loja, porque nós passamos 4 dias, além de ficar comendo brigadeiro o dia inteiro, que é uma delícia, né? Chegava de manhã, 8 horas da manhã, passava na cozinha, pegava uma colher de brigadeiro e colocava na boca e falava, agora vamos começar, né? E aí a gente faz desse jeito. Tem uma linha editorial, por exemplo, a Vida Simples tinha uma outra linha editorial. Então vem um diretor de arte, mais minimalista, tem um conceito por trás. E na publicidade você vai respeitar aquela marca, né? E ela é muito mais fechada. Também tem um layout com muita técnica, porque tem o rótulo, tem uma ficha técnica, tem uma receita, tem uma proporção. Então, o que sobra de espaço para a imagem, às vezes é muito pouco, mas ela tem que ser altamente impactante, né? Uhum. Porque ela é decisiva na hora que você está entrando num supermercado e você tem 6 tipos de creme de leite. E você está lá no... É porque as pessoas acabam não se tocando disso, né? Não. Então, ela tem que ter um apelo quase que assim, vem cá, me pega. E aí, como é que você traduz isso se você não tem? Você vai passar através da imagem todo esse appetite appeal, né? Que você tem que ter esse apelo na imagem para que você possa, entre todas as marcas de creme de leite, de arroz, de feijão, você possa escolher aquela marca. Então, você vai criando formas através de cor, de desfoque, de, enfim, produção, de pequenos objetos que você coloca na cena que vai remeter, sei lá, uma dona de casa ou um jovem vai falar, puta, isso eu me identifico.
E às vezes a gente faz essas coisas inconsciente. Caramba. Você não para pensar sobre assim, tipo, cara, por que eu escolho essa marca e não escolho aquela do lado? Claro que tem outros fatores econômicos, como o preço de um produto, ou enfim, a qualidade desse produto, ou se meu pai usava esse produto desde quando eu era criança, então eu, sei lá, pego um sabor de infância, e aí a gente acaba pegando. E a publicidade e a imagem tenta traduzir todos esses desejos em imagem. E isso é que vai concorrer, por exemplo, num mercado, ou num açougue, ou nos lugares mais, sei lá, você vai num pet shop e escolher uma ração. Por que você compra determinada e não compra outra? É uma competição, e você traduz isso pela imagem, né? Mas aí, pegando o conceito, a gente está numa situação um pouco complicada do país. E, consequentemente, a galera que comprava, sei lá, talvez por qualidade, pode agora estar começando a comprar por preço. Isso, com certeza, afeta as vendas da empresa. É um ponto. Sim. Afeta no seu serviço? Não, no meu serviço abre mais oportunidade. Mais porque oportunidade. Pessoas que estão entrando no mercado agora e elas têm um produto pequeno, com uma escala pequena, mas você vai ter esse fator preço, né, decisivo. Esse cliente vai começar vai falar, vou deixar de consumir produto X para produto Y. E aí ele tem a menor escala. Então, ele vai querer produzir melhor a imagem, porque vai ter mais acesso, mais consumo daquele produto. Então, você está trazendo, de novo, aquele nosso papo antes das câmeras, você está trazendo a invisibilidade para a visibilidade, né? Através do quê? No meu caso, eu falo através da imagem, né? Que não fala. Mas fala muito, né? Fala muito. Todas as imagens falam demais, né? Se você pegar... Nós falamos, né? A nossa imagem fala muito, né? O jeito com que a gente se comporta, o jeito com que a gente olha, o jeito com que a gente fala. Isso tudo são imagens sonoras, são imagens visuais, são várias imagens e que diz muito quase que inconscientemente. E a gente vai categorizando mais sério, mais calmo, mais extrovertido, e tudo isso se dá através de imagens, faladas ou não, né? No caso aqui a gente está gravando com as pessoas, então as pessoas me escutam, eu gesticulo, eu falo, então as pessoas vão começar a partir daí ter ideia. É um fragmento, Sim. Toda a imagem é um fragmento, a gente não pode esquecer disso, né? Ela é a parte do todo, mas ela é só um fragmento, por exemplo, uma imagem na fotografia, ela tem, normalmente você usa 1/125, ou seja, 1 segundo dividido em 125 partes é o tempo que o obturador abre, fecha e registra algo da luz. Então você imagina, você não pode pegar uma imagem e falar, isso aqui é verdade? Não, isso aqui é parte de uma verdade. Mas não é a verdade como um todo. Tá explicado porque o lanche do McDonald's nunca é igual ao da propaganda? É, exatamente, né? E você fica com aquele ódio, mas às vezes fica aquele ódio. Mas isso aconteceu muito na publicidade. Eu já sou velhinho, né? A gente já começa a falar e fala. Não vamos dessa prosa. Não vamos dar um rumo dessa prosa. Mas quando eu entrei no primeiro estúdio de fotografia, eu tinha 16 anos. E foi muito engraçado, porque eu não sabia nem o que era, assim. Meu cunhado trabalhava numa agência, eu estava indo embora para Minas Gerais, porque não tinha trabalho, e tinha 16 para 17 anos. Ele falou, tem uma amiga minha que é fotógrafa, e ela tá precisando de um assistente. Você não quer ir lá ver como que é? Eu falei, fotografia? Tipo... Na época não era tão glamourizada aqui no Brasil. E assim, eu não fazia parte da minha realidade, assim. Eu trabalhava com outras coisas. Meus pais eram comerciantes, tinham bar e mercearia. Depois, quando eu fui morar sozinho, aí eu fui trabalhar numa loja... Porque você tem que pagar conta, então você vai trabalhar onde der, né? No que pintar. Troquei horário, fui estudar à noite, fazia técnico de publicidade e propaganda. E fui trabalhar numa elétrica, que vendia parafuso. Fiquei lá um mês, depois fiz uma festa, porque saí de lá, achei o máximo. Aí depois fui trabalhar com meu tio, que tinha loja, não sei se vocês conhecem, loja de disco e CD, que hoje é tudo no telefone, né? Sou louco pra ter um... Depois, o mais próximo que eu cheguei da fotografia, eu trabalhei como operador de Minilab. Que ampliava, porque antigamente você tinha negativo, né? Então você ampliava o negativo e fazia o papel, o filme, 36 poses, 12 poses, enfim. E aí você ampliava. E depois, meu cunhado trabalhava em agência e me chamou e eu fui pro estúdio sem saber o que era, né? É que vocês não estão vendo, mas tem uma parafernália aqui atrás, gigantesca.
tem uma equipe gigantesca. Eu vou fazer a defesa dessa turma invisível, porque sem eles nada aconteceria, né? E também é para a gente poder perceber que a imagem é o que vocês estão vendo, é só o lado de cá, né? Eu acho que depois vale a pena fazer um take do lado de lá, porque são eles que viabilizam essa fala, essa conversa aqui. Olha, Alex, desculpa, defendendo a categoria. Estou defendendo a categoria porque eu acho que vale a pena e a gente é muito invisibilizado, né? Inclusive, você me permite, galerinha que está aí atrás, queremos vocês aqui. Então, eu estou representando tudo, então eu vou ficar falando sempre de vocês, né? Da produção, do pessoal que coloca os objetos, que faz o cenário, põe a iluminação, e tudo isso se traduz aqui nessa fala. Então é importante que a gente saiba que a imagem é só um fragmento. Mas o todo, precisaria estar todo mundo aqui vendo o que está acontecendo nos bastidores. Mas é interessante essa sua fala, Alex. Não sei, mas agora eu entrei para a gente poder tocar adiante. Porque é bastante interessante você falar essa coisa do fragmento e do todo. E aqui vai uma observação meio sociológica, que é o seguinte: nós estamos na era da questão da coisa fragmentada. Então a gente lê 140 caracteres e acha que aquela é a informação. A gente viu uma imagem, eu não sabia dessa informação que você trouxe, de 125 avos, e acha que aquilo é o retrato acabado do todo. A gente vê essas 3 pessoas e ignora toda a galera que está aqui atrás. Então, acho que você tem, enfim, nós já nos conhecemos, então essa informação é de bastidores, mas você tem um olhar muito cuidadoso para essas questões. Vou usar como exemplo aqui aquele artigo seu que você fala de uma pessoa no bairro em que você mora, que ao ouvir o caminhão do lixo, grita do seu apartamento um agradecimento. Então, pensando não só na fotografia, mas na nossa vida, queria que você falasse um pouco sobre essa questão da importância de prestar atenção. Eu acho que é isso. O que eu ouço de bons fotógrafos, bons escritores, enfim, pessoas legais da gente conversar, é que elas têm uma atenção aguçada. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Eu estou viajando demais? Eu tenho que tomar cuidado porque senão eu acabo chorando. Você falou uma coisa que é muito importante, porque agora eu estou fazendo mestrado em comunicação e falo sobre imagens banais. Imagens banais, gostei do... Ou imagens do cotidiano. Na verdade é uma pesquisa ainda, ela está muito no início, mas você lembrou de um dos artigos que eu estou escrevendo para uma matéria que é sobre fotografia e imagem, de uma doutora em imagem, que é a Simonetta, e é uma pessoa super relevante na área, para quem quiser pesquisar sobre imagem também. Ela é, assim, do tamanho daquele manual ali, é uma referência, junto com outras pessoas também, e era minha orientadora do mestrado, e vai continuar sendo. E eu acho que é importante a gente trazer essa coisa que é o invisível, né? O que a gente, com a imagem, a gente mostra, ao mesmo tempo a gente invisibiliza a imagem, né? A imagem, ela tem só uma parte, e é muito importante que a gente tenha atenção, principalmente que a gente possa silenciar para poder observar, para que você possa estar inteiro no lugar, que você não se distraia muito, que você preste atenção em todo mundo que está no ambiente e fala, esse é o todo. Eu estou falando com você, mas tem um monte de outras pessoas escutando. Sim. Elas também participam ativamente disso. Então, acho que é importante a gente... É que eu sou fotógrafo, né? Então, para mim, a observação é muito importante, né? Antes de você decidir pelo clique que você vai fazer, você tem toda uma produção, todo um cenário, um ponto de vista, né? Porque a câmera olha só de um ponto, né? Ela não fica, a não ser que seja um traveling, assim, que esteja... mas ela também, mesmo assim, ela tem um ponto marcado. Pontos, né? São vários pontos, né? Quem diz isso... Nossa, agora me fez lembrar do pastor Henrique Vieira. Eu não sei se a frase é dele, mas eu escutei dele num curso sobre filosofia que eu fiz. E ele fala que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então é muito importante que eu tô vendo vocês estão me vendo. Você não está vendo a planta que está ali atrás. Então a gente está no mesmo ambiente, mas a gente está tendo ponto de vistas diferentes. Sim. E é importante a gente saber isso, porque senão a gente vai para esse lugar que é a separação. E a gente não leva em consideração, por exemplo, nessa conversa, a gente tem que colocar o que eu tenho e você coloca o que você tem. Então
Então a gente age de boa fé, Sim. no final das contas. Se a gente faz isso, a gente vai ter um diálogo. Agora, se a gente começar a gongar um outro, a gente vai ter o que a gente chama de Lacração. ou então a gente vai ter a coisa que hoje em dia é a polarização, né? Polarização. Então, assim, a gente não tá aqui para conversar, a gente tá aqui para se destruir. Então, se a gente quer construir algo, é bom que a gente comece a ver o outro como o outro e aceitar esse outro. Assim como quando a gente está, enfim, fazendo qualquer coisa, voltando igual a o que você falou da atenção e da menina. Na verdade, todos os dias à noite passa o caminhão de lixo e a gente não presta atenção nessas coisas, né? E aí, quando eles passam, então, recolhendo, ela abre a janela, eu não sei quem é, mas ela abre a janela e fala, obrigado, bom trabalho. Só de você conseguir ver essa imagem que é sonora, você fala, cara, ela está trazendo para a realidade que, no meio do nosso cotidiano, editando um filme ou fazendo uma fotografia, você fala, meu, o que tem a ver o lixo que eu joguei fora? Tem tudo a ver. Se você deixar ele ali parado, o que vai acontecer? E aí você começa a refletir sobre todas as imagens que são invisíveis. Igual a gente pode voltar para aquele ponto que você falou, então por um fator econômico, determinada imagem, determinado produto entra em cena. É mais vantajoso para você ou não? A gente está trazendo oportunidades também. É uma situação ruim? Mas você está abrindo oportunidade para outras imagens, outros produtos, outras pessoas entrarem. E aí você começa a ver que tem mais gente no meio dessa multidão, né? Sim. No meio desse... Tem um cara que chama... Um cara, né? Ele vai ficar bravo comigo, né? Um doutor que chama Juan Focuberta, que escreveu um livro La Furia de las Imágenes, e ele diz, nós habitamos a imagem e a imagem habita em nós. Então é meio que tudo que a gente está vivendo hoje, mediado por esse aparelhinho aqui, que é o mais próximo que a gente tem de tela, a gente está se comunicando através das telas, né? Só que tem um olho observador aqui que está registrando tudo, assim como a câmera também. E a gente não presta atenção, né? Que toda essa fala, todas as imagens produzidas, pode falar nudes? Pode. Todos os nudes enviados, alguém registra, Sim. Alguém armazena. E isso diz muito sobre o nosso comportamento. E sobre o nosso tempo, né? Sobre o nosso tempo. Comportamento nesse tempo sócio-histórico-cultural. Sim, e principalmente, isso é um grande insumo que a gente acha que é banal, mas que pode virar um produto ou serviço. E a gente não presta atenção. Fala assim, gente, será que eu sou relevante? Será que... E aí a gente pensa assim, por que as big techs estão tão milionárias? Sim. Tem algo ali que tem um valor. E aí a gente fala, não, a inteligência artificial vai resolver tudo. Não existe inteligência artificial sem um humano. Porque ela depende dessa conversa, dessa relação. O que isso vai ser relevante depois? Pelo menos por enquanto não, né? Eu acho que já. Eu acho que já acontece. Sim. Porque todas essas conversas, todas essas imagens acabam virando novos produtos e serviços, né? Mas eu digo a parte do... Não existe inteligência artificial sem o ser humano. Por enquanto, não. Não, por enquanto não. Apesar que as pessoas colocam mais valor na inteligência artificial, Sim. Só que esquece que o insumo principal é humano. Alex, isso que você falou da inteligência artificial me remete àquela história de um computador que houve, se não me engano, foi 2016, 17, é razoavelmente recente, um computador chinês que num teste cego colocaram o computador para fazer um diagnóstico. E o diagnóstico do computador foi mais preciso do que o diagnóstico de médicos. E aí a primeira coisa que sai na imprensa, ou enfim, nas conversas é: oh meu Deus, médicos não serão mais necessários, porque o computador faz o diagnóstico. Só que ele só conseguiu fazer esse diagnóstico porque ele foi predador, ou ele recorreu àquilo que existe desde Hipócrates na Grécia Antiga, toda essa história que chegou até o ano de 2000 e tanto, quando ele pôde, usando o conhecimento acumulado pelo cérebro humano, fazer um diagnóstico mais preciso. Tem mais ou menos a ver com o que você vinha falando da inteligência artificial? Eu acho que sim, porque senão, assim, se a gente hoje parasse e eliminasse o humano, que serventia teria a inteligência artificial? A não ser que a gente vá passar por um próximo processo que seja o
o homem híbrido entre máquina... Uma nova espécie de humano. Então seria um salto, pelo que a gente conhece hoje do que o humano. Claro, você pode falar que já existem próteses, já existem de ouvido para poder escutar. Então a gente já está um pouco, se a gente olhar com mais atenção, a gente já vai ver que o homem já está um pouco mais híbrido, né? Então assim, só que eu acho que enquanto houver humano, a gente vai valorizar porque a gente olha só essa parte da inteligência artificial, olha como ela ganhou o xadrez. Só que ele precisa de um acúmulo humano, o que a Shoshana Zuboff vai chamar de excedente comportamental. Olha, gostei desse, não conheço esse conceito, mas gostei do nome É um dele. livro que seria um salto do capitalismo, né? Que é o capitalismo da vigilância, né? Por conta do mestrado, aí eu estou estudando mais essa parte de tecnologia, para poder também falar sobre imagem. Mas esse excedente humano, ou esse excedente de produção, que a gente acha que é banal, as frases, o jeito, isso na verdade vai mostrando todo um conteúdo social histórico, que é um acúmulo, um excesso, só que para a máquina poder funcionar bem, quanto mais informação, melhor. Então o que ela faz? Ela coloca a sua luz ligada no aparelho, ela coloca a sua geladeira ligada no aparelho, ela coloca todos os seus exames dentro de um computador. Então ele sabe quais são as suas limitações, mas não como uma vigilância do indivíduo Alex, uma vigilância do conteúdo humano como um todo. E isso pode falar, pô, a galera tá pensando mais em ser menos preconceituoso, ou uma tentativa de ser mais livre. Então as Big Techs vão decidir se isso pode ser viável ou não, e principalmente lucrativo. Isso dá grana, exatamente. E aí nos devolvem em produtos, em outras imagens, em outras personas. E aí você vai ter os fenômenos artísticos, ou os fenômenos de imagem, ou os fenômenos de produtos. No final das contas, a gente fica parecendo que a gente está dentro de um supermercado. Fazendo uma analogia de imagem, nós somos esses produtos na prateleira, e como é que a gente encena e representa para que as pessoas nos consumam, né? Então, aí volta para aquela frase: habitamos a imagem e as imagens nos habitam. Sim. Então, nós somos também imagem, né? A gente, para poder estar aqui de manhã, a gente pensou, vou colocar essa camiseta que vai ficar melhor, vou colocar essa calça, vou colocar esse sapato, não põe o celular, deixa o celular aqui. Tem a gente o tempo todo está representando, né? No final das contas, a gente está representando. Vou parar por aqui. Pessoal, gente, senão eu vou ficar indo vou para vários lugares. Eu falei que a gente podia começar de qualquer lugar, né? Não, e eu sempre falo da imagem, porque eu acho que a imagem é o que a gente hoje em dia valoriza muito, né? Eu acho que ao longo da história a gente sempre valorizou as imagens, né? E elas acabam criando, sintetizando um tempo na história, e ela vai passando como se fosse uma corrida de bastão, né? Para o próximo que pega e vai contar uma versão da história, um fragmento. Mais uma vez um fragmento. Mais uma vez um pedaço dela, ela não é toda a verdade, né? Verdade, é importante que a gente saiba que toda a verdade precisa de mais atenção. A gente precisa absorver aquilo e começar a fazer mais perguntas do que usar aquilo como verdade. Começar a duvidar. Será que essa informação que eu estou vendo é real? Será que essa imagem é verdadeira? Pessoal, só para vocês saberem, todas essas referências que o Alex está falando tão bem, nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram se informar mais, porque tem coisa muito rica aqui, a gente não pode perder isso, né? Alex, pegando o ponto que você falou, que você começou a primeira vez a trabalhar com 16 anos, né? Primeira vez em estúdio, não fazia ideia. Conta pra gente por que fotografia gastronômica, como que você chegou nisso, qual o caminho? Porque geralmente, assim, eu como leigo no assunto, eu imagino fotógrafo, ou de paisagem, ou de evento, ou de pessoas. E acaba aí. Nessa hora eu falo para as pessoas, quando vocês entrarem no mercado, ou forem fazer qualquer compra, ou consumir qualquer produto, pensa que tem uma imagem ali. Sim. Ou na embalagem que você vai jogar fora, ou, enfim, na embalagem que você vai consumir, sempre vai ter uma imagem. E isso é feito nesse segmento que eu trabalho, que é a fotografia de gastronomia. Mas eu acho que, na verdade, eu fui escolhido. Não fui bem eu que escolhi, porque meu foco era sobreviver.
E aí depois eu acabei... Por isso que a gente tem que dar oportunidade ao inusitado, né? Então, assim, eu fui. Eu estava precisando, eu fui. E lá eu me encontrei como fotógrafo. Comecei trabalhando com fotografia de decoração, primeiro, com a Márcia Macedo. E aí depois eu saio desse estúdio e aí tinha um laboratório, porque era tudo analógico, né? Então você levava os filmes para poder revelar. Tinha 2 horas de revelação. Para você ver uma foto, você fazia uma Polaroid, que era o mais próximo do que sairia no filme, né? Sim. E aí você levava para o laboratório. E nesse laboratório tinha um grande fotógrafo de publicidade que chamava Freitas. Ele fazia todas as grandes campanhas, ele tinha um estúdio de 1.000 metros quadrados e quando a gente ia para o laboratório e ele ia chegar, eu acho que ele nem sabe disso, né? As pessoas se estruturavam para, o Freitas está chegando, tira o carro da vaga, deixa o melhor laboratorista atender ele, porque ele trazia um volume, uma quantidade de filme e todo mundo reconhecia ele como um dos maiores fotógrafos de gastronomia. E ele tinha um estúdio gigantesco, assim, pelo menos na época eu conhecia ele como um dos grandes. Tem outros grandes fotógrafos também. Posso falar, todas as grandes marcas já fizeram foto com ele, assim, de publicidade. E aí eu vendo aquilo, eu falava, eu quero trabalhar nesse estúdio, cara. Eu quero trabalhar nesse estúdio, eu quero conhecer como que é e tal. E aí parece que você joga para o universo te atende. Eu acabei saindo desse estúdio e fiquei sem emprego, precisava trabalhar. Fui lá, encontrei o telefone, na cara de pau, liguei. Adoro isso. Oi, eu sou o Alex, sou assistente de fotografia e queria saber se vocês têm uma oportunidade, queria me colocar à disposição para poder trabalhar. E aí o pessoal falou, tá, vou passar aqui pro pessoal, tal. Eu falei, então eu conheço o trabalho do Freitas, tal. Nem sabia qual era o tamanho da estrutura. Sei lá, 2 dias depois me ligam de volta. Caramba. Acho que tinha entrado uma campanha grande e a gente sabe como que é fotografia. Precisa de gente, você vai, chama aí, falou, vai lá, vai fazer. E eu fui pro estúdio. E aí, a partir disso, eu fui introduzido à área de gastronomia, porque ele era especializado em comida, né? Então, fazia todas as grandes embalagens, apesar de fotografar bem tudo, mas era o fragmento dele que aparecia mais, né? Eu gosto sempre de usar esse pedaço, né? Era o que mais aparecia, apesar de fotografar todas as outras coisas muito bem. Então foi um acidente de percurso que eu causei, porque se não fosse essa ligação também, ligar para lá e eu tenho sempre essa, não por não, eu já tenho não como certeza. O máximo que vai acontecer, a pessoa fala, tá bom, vai lá. E aí você se assusta, né? Porque você fala assim, eu me dei a oportunidade. Então que as pessoas nunca desistam de se criarem oportunidades, né? Porque elas vão aparecer ao longo... De vez em quando você fala, não estou conseguindo fazer determinada coisa, ou não sou suficiente para determinada coisa, engano seu, né? Porque todo ser humano é muito capaz de transformação. Eu acredito, eu tenho certeza disso, porque eu vivi isso várias vezes na minha vida, em todo o percurso da minha área de fotografia. Depois desses 10 anos que eu passei, porque eu fiquei o primeiro ano, saí, passei em 2 outros estúdios também de gastronomia, o Meca, voltei para o primeiro estúdio e eles me chamaram de volta. E lá eu volto e fico mais 9 anos nesse estúdio. Então eu entrei desenrolando cabo, que era o que eu tinha que limpar cabo e deixar organizado para ninguém tropeçar na cena. E tinha um cuidado muito grande, porque eu era do analógico, então qualquer erro significava voltar 1 dia de trabalho, 2 dias de trabalho, e a gente fazia, e era uma outra linguagem que hoje não é mais a mesma, mas que a gente tinha que ter muita atenção. E de lá eu saio fotógrafo, como primeiro fotógrafo do estúdio dele. Tinha outros fotógrafos também, importante dizer que eram, acho que hoje nem existe mais isso, um estúdio de 1.000 metros quadrados com mais de 45 funcionários. Caramba. Trabalhando só para fotografia de publicidade. Eu acho que hoje eu não conheço, assim, ou posso, porque também tem já 10 anos que eu faço mais editorial do que publicidade. Tanto que essa campanha que a gente fez para a Swift foi nesse estúdio desse fotógrafo que eu trabalhei. Foi um convite dele, porque ele estava fazendo outra campanha grande, do Freitas, que ele estava fazendo outra campanha grande, e ele me falou, Alex, estou com um trabalho super grande, precisa desenvolver esse outro trabalho junto com o sócio dele, o Sidney também.
E aí eu fui fazer esse trabalho que ele me convidou. Então, normalmente eu trabalho com o meu estúdio e outros estúdios também. Agora, Alex, tem uma coisa. Você até agora veio contando pra gente das oportunidades, das coisas legais, de como a coisa caminhou. Só que, como toda profissão, tem também seus perrengues. Quer dizer, imagina que um fotógrafo que trabalha, sei lá, para Playboy, tenha uma determinada categoria de perrengues. Conta pra gente, enfim, o que você achar que deve compartilhar de perrengues que se enfrentou no decorrer da carreira. Tem de tudo, desde você ter que fazer... Vou contar uma do estúdio, que é... Eu acho que principalmente a tensão de você ter que trabalhar com o inesperado. Por exemplo, você está fazendo uma foto de gastronomia que você tem um cenário gigantesco, as pessoas não têm ideia que uma foto de um prato com um frango assado, com alguma coisa desfocada, com alguma coisa desfocada no fundo, é assim um cenário gigantesco, assim, com um monte de produção, com um monte de gente. São pautas e pautas para poder resolver um monte de coisa. Hoje em dia talvez não seja tanto assim, né? Porque a gente tinha esse risco do analógico, que era revelar, então você gastaria muito tempo para refazer. Então você tinha que ir resolvendo antes. Hoje você resolve muito mais na cena. Mas aí você vai fazer, faz o clique, faz tudo, frango assado, ok, produção de gastronomia, clica tudo, leva para revelar. Na hora que sai a revelação, não esqueceram, tipo, o assistente esqueceu de pôr o filme no chassi. E você clicou nada. Meu Jesus. Assim, tipo, ou então, por exemplo, isso da 4x5. Já aconteceu, por exemplo, de você carregar o filme e você tem que colocar a ponta num determinado ponto que ele começa a rodar, a puxar. Aquilo não acontecer e você acha que está fotografando e você não está registrando nada. Ai, meu Deus. Só que aí você está trabalhando com... Que nem, por exemplo, a gente pode parar e fala... O produto, o frango, ele vai perder o brilho e você vai derrubar ele, a pizza perde o queijo. Então tem muita coisa que é o instante decisivo, né? Cartier-Bresson, assim, né? Que salta qual que é a imagem que é mais importante, né? Então você tem um momento decisivo ali e se você perder, e aí você tem que lidar com isso. Você tem que lidar com esse problema. E é perrengue, porque aí você olha pra pessoa, pô, eu não vou conseguir nunca mais, esse foi o clique perfeito. Aí a gente fala, guarda na memória, né? Fica aí na sua memória esse clique perfeito, você guarda na sua imaginação, vamos pro próximo. Pra vida real. Então é essa capacidade também de você, tipo, deu errado, como é que a gente corrige? Então assim, é um perrengue terrível que você pode passar, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de você transformar também. Tem várias coisas, tem coisa... Enfim, o áudio que não funciona, a luz que você vai ligar e ela não estava acesa. Quando você vai fazer culinária, às vezes você faz várias... você deixa uma luz mais tempo para registrar ela, outra luz você desliga. Então tem como se fosse um ritmo. E aí você calcula com a pessoa, tal luz vai ficar 2 segundos, tal luz vai ficar 3... E aí quando você vai desligar, o negócio não desliga. E aí aquilo fica registrando e aí o fotógrafo fala, não vai desligar. E você fala, aí o cara tá lá falando, não, mas eu tô tentando e não desliga. Para tudo, perde aquilo, faz tudo de novo, volta a cena e novamente vai fazendo. Então tem vários perrengues. Eu sei que assim. tem um perrengue que o Marcelo me deu um briefing, que você foi fazer uma fotografia no avião, eu não sei qual é a história, mas nossa, eu vi que é muito engraçado. Esse foi com outro grande fotógrafo também, aí eu fui junto também com ele, eu não tava fotografando, estava acompanhando ele como assistente também, o nome dele é Ricardo Devic. Primeiro que assim, a gente estava naquele pátio onde fica a garagem do avião, né? E aí a gente tem que levar essa iluminação gigantesca, a gente iluminou o avião de fora para dentro, assim. Então, cara, só de iluminação a gente ficou, sei lá, umas 6 horas só para poder acertar a luz, assim, do avião inteiro. E assim, aí o que era a foto? Um casal numa fileira do avião e era a comida que estava servindo, que estava falando sobre um novo cardápio da companhia aérea. Então, assim, é muito reduzido. E quando você olha, você fala, gente, eu tô dentro de um hangar de avião, tem uma estrutura, tem uma galera. Aí você olha o quadro, você fala, o cara foi ali com o celular, clicou e falou, olha, tá ótimo. E aí, assim, por exemplo, vai acertar o quadro. A poltrona chama poltrona, tá falando também, acho que da poltrona conforto. Só que na perspectiva parecia que era muito fechadinho, estreitinho. Teve que chamar o mecânico pro cara tirar as fileiras para poder reajustar para parecer aquilo que era real.
Porque o quadro que foi acertado era outra perspectiva. E aí, cara, você fica ali 5, 6... A gente virou esse dia, a gente virou 24 direto, assim, 24 horas. Aí a gente ficou mais umas 6 horas, então 24, 6, sou péssimo, 30 horas, né? E aí a gente ainda tinha que voltar, porque a garagem do avião era em Belo Horizonte. Nossa. É verdade. Então, assim, a gente estava em São Paulo, sai toda a equipe, vai para Belo Horizonte, lá no hangar, e tudo com horário, porque não é assim, o avião é teu, né? Tem custo, ó, meu, você tem que entregar. Esse bicho tem que voar, né? Tem que voltar. E aí fica e aí tem a pressão da galera que tá ali falando, gente, vocês falaram que ia gastar, sei lá, um dia. Um dia já se foi, já estamos em um dia e mais tantas horas. E aí fica e aí tudo é perecível, né? Também, porque você está falando do modelo, mas tem a comida. Então tem uma equipe que fica atrás de produção de gastronomia, que é tipo assim, você vai servir uma bandeja, você tem 20 daquela bandeja pronta. Não deu certo essa, pega outra. Murchou essa, pega outra. E esses perrengues ninguém vê, porque e assim, né, cara? Aí você entra, aí você faz um outro voo, você pega e fala assim, aí você abre a página e vê a foto, você fala, gente, vocês estavam brigando por causa disso, aqui não aparece. Não aparece no final, cara. E é isso, mas só que você tem que ter essas garantias. Novamente, estamos no mundo das imagens, né? Então você tem que tentar, de certa forma, equalizar tudo para que tudo aconteça, ou pelo menos aquela expectativa que você tinha, chegue o mais próximo daquilo que você idealizou. Mas vão ter perrengues dos maiores, assim, dentro dessa área. E a gente vai querer voltar a essa questão das imagens e do quanto elas representam e da atenção a elas. Mas antes, você falou uma coisa aí que é interessante. Se você vai fotografar uma bandeja no avião, tem que ter 20 prontas. Uhum. E aí tem aquela história que, aliás, é retratada maravilhosamente naquele filme Um Dia de Fúria, que ele fala, eu quero aquele hambúrguer, não essa coisa nojenta que vocês me deram aqui. Então, a piada é sempre que a comida da foto é muito melhor que a comida que a gente vai comer, em termos de aparência. É porque ela não é de verdade, é uma questão de produção. Por que a gente vê no cardápio do McDonald's, por exemplo, é tão diferente daquilo que é entregue na mão da gente? Hoje em dia essa linguagem tem mudado um pouco, mas principalmente na década, eu acho que de 90, 2000, era extremamente plastificado. Isso. Porque tinha a ideia de se hipervalorizar esse produto, e você queria dar a melhor aparência que ele pudesse ter, para quando você fosse consumir, você tem os outros sentidos. Pode não estar tão bonito, mas está saboroso. Sim. Pode não estar... Você tem o tato também. Então, assim, tinha-se a ideia de falar assim, não, na imagem eu quero hipervalorizar esses sentidos, mas está no bidimensional. Tá. Então, como é que eu passo esse cheiro, esse calor, esse sabor, essa textura, que é muito importante, você tem que valorizar esse que a gente chama de appetite appeal, ou apelo pelo apetite, né? Você tem que valorizar tudo isso em cor, em técnica de fotografia, iluminação, produção, objetos, para que você chegue. Hoje em dia, depois eu acho que esse filme é um marco mesmo, né? Tipo, o cara vai lá com a coisa e fala, eu quero igual a que tá lá, né? Senão vou matar todo mundo. Hoje em dia há uma expectativa de escutar o cliente. Então assim, cara, não para de me entregar uma fantasia, uma mentira, tenta me entregar algo mais próximo desse real. E aí as marcas também, na publicidade, eu acho que o editorial sempre trabalhou mais essa linha editorial mais solta, mais realidade, mais verdade, mais história. História da minha avó, história da minha família, história de como esse produto foi criado, história sobre essa comida. E aí você traduz isso em editoriais de comida, ou mesmo livros de gastronomia, ou o chefe que quer contar como é que foi aquele percurso e por que ele está aqui agora. Então acabou que isso permeia toda a sociedade e as pessoas falam, é mesmo, né, cara, não preciso... A gente ficava grudando no hambúrguer o gergelim com cola. Não é qualquer gergelim. Fica um assistente escolhendo lá. Pega um saco. O que você fez hoje? Eu escolhi gergelim. Acho que é pior que escolher feijão. E aí você descobre que gergelim tem lado. Ou então que nem aveia tem lado. É sério? E aí você fica escolhendo para você fazer um bowl da Quaker cheio de aveia, perfeito, assim.
E aí você descobre que tem lado, tem um lado que tem um pretinho. Eu tô O falando isso cliente porque... nota isso? Então, na verdade, são linguagens que você... E se você valorizar... É engraçado, você falou uma coisa muito importante. A gente fala, nota porque eu tô falando. Mas, de certa forma, esses pequenos objetos ou essas pequenas coisas, agregado a um valor, a uma marca, é onde você vai determinar qual que você vai pegar e qual que você não vai. Qual que é mais atrativo e qual é menos Bem atrativo. inconsciente isso, então. Isso são níveis Ainda que você não totalmente... esteja consciente Mesmo disso. que você não esteja consciente, mas existe ali coisas do banal, do cotidiano, do nosso fazer... E aí são escolhas mesmo. Por que você escolhe uma banana que está mais madura e não vai comer uma que está mais pretejando, mas ela, quando você descascar e comer, talvez aquela que está mais pretejando está até mais doce. Só que a gente não se toca disso. Sim. Então, quando você vai vender o ideal de banana, você vai vender a banana mais esteticamente bonita. Só que a gente tem que se perguntar da onde veio essa ideia. Será que sou eu que tive ou é toda uma sociedade que construiu em conjunto? Exato. Então, cada um vai olhando e vai falando, não, a gente escolhe, a maioria está escolhendo isso. E aí, para a gente chegar na parte do que eu falo, que a gente tem que perceber que a imagem é um fragmento, é que a imagem acaba mostrando e, ao mesmo tempo, omitindo. Então, a gente mostra um determinado padrão, mas a gente esconde outros que vão ficando invisibilizados, assim como a menina do caminhão de lixo. Ela traz para o real uma importância que a gente não presta atenção. Cara, resíduos, o que eu faço com aquilo? E hoje em dia a gente começa a questionar, para que precisa de tanto lixão, né? Se a gente pode fazer daquilo um adubo. Sim, com certeza. Se aquilo também é constituído, você fala, é sujo. Vou entrar num outro campo que eu sou budista. E tem uma fala que diz que a flor de lótus só nasce no lodo, que é a coisa mais fétida e uma decomposição suja. Mas aquela beleza só se dá naquela condição. Então a gente tem que começar a pensar que tudo que a gente não vê, que é invisível, na verdade pode ser nutriente de uma nova vida. Certo. E que a gente acaba se perdendo no meio disso e falando, não, gente, deixa lá. Tem uma pessoa que fica passando por todas as ruas, ou um grupo de pessoas, que está recolhendo os nossos resíduos. A gente não pensa, quando a gente vai no banheiro e dá descarga, qual é o destino daquilo. E a gente pensa talvez até errado. A gente pega água limpa para sujar, para jogar para um lugar, para sujar outros lugares. Por que aquilo não poderia ser um nutriente de outras vidas e de outras possibilidades? Então, acho que quando você começa a despertar essas imagens em você, você começa a falar, porra, alguma coisa a gente está escolhendo que um grupo maior está decidindo por nós e a gente não está tendo consciência. Então, é importante a gente ter essa visão e essa audição e esse lugar de presença, que eu acho que é o que o budismo traz muito, de você perceber e ver o que tem ao seu redor e o que você pode usar para melhorar. Eu queria te fazer uma pergunta, então, pegando essa linha, já que você citou o budismo, a gente falou muito do contexto do todo, né? Além do que a perspectiva que a câmera te dá, nesse lance de prestar atenção, e aí você citou a questão do budismo e fez uma referência até agora. O quão o budismo influenciou nesse seu pensamento a gente tem que prestar atenção, tem que ver esse todo? Qual que é a ligação? Tem alguma ligação de fato? Como funciona isso? Tem a ligação com tudo. Tem, assim, para mim, é uma religião, o budismo também, mas mais do que isso, é uma contemplação sobre si. Então, quando a gente consegue se acalmar, quando a gente consegue silenciar, igual agora, eu começo a perceber pequenas coisas, como o som do ar-condicionado ligado. Sim. E se eu começar a prestar mais atenção, daqui a pouco eu vou começar a sentir a vibração da ponta do meu dedo. E se você parar, e se qualquer um tiver aí atrás que tiver oportunidade, descruza as pernas, coloca a mão em cima e começa a sentir a sua pulsação, se for possível, ou o que você conseguir perceber. Você vai começar a perceber que tem um universo enorme dentro de você.
que a gente não se dá conta. Para eu poder estar falando, eu estou respirando, que é uma coisa inconsciente. Sim. Eu não fico falando, inspira, expira. Agora fala, agora pensa. Agora pisca o olho. Agora pisca o olho. Tanto que eu não vou lembrar o nome do pesquisador. Ele fala que esse nosso eu, essa nossa identidade, em verdade só são 60%, porque o resto são outros organismos e outros sistemas que de comum acordo, assim como a nossa sociedade, falam, vamos fazer esse corpo funcionar. Uhum. Bactérias, micro-organismos, eu não sei nem a denominação, mas assim, são outros sistemas que nos habitam. Okay. E que fazem funcionar um monte de coisas. Quando você pega o microscópio, tem um monte de pequenos seres que limpam a nossa pele. Eles estão lá apesar de nós. E eles estão lá apesar de nós. Mas teve um acordo ali que você... E o budismo, eu acho que traz essa percepção sobre o presente, sobre essas outras instâncias que são invisíveis. Então, acho que tem tudo a ver porque vai falar muito sobre como você pode perceber a imagem, como você pode realizá-la e quais são as melhores formas de se realizar dentro de causas e condições. Aqui é uma causa e condição. Então, aqui a gente tem uma estrutura, tem um grupo de pessoas, tem um ambiente e ele é delimitado. Mas qual é a potência máxima desse lugar? Eu só vou poder fazer isso se a gente primeiro tiver, acho que, boa fé e segundo, um senso de presença. Eu tô aqui com você, eu não tô em casa fazendo outra coisa, sim, ou tô pensando em todas as minhas contas que eu tenho para pagar, ou em todas as frustrações, decepções, amores. Claro que a gente carrega tudo isso, mas quando tá aqui, falar, essa é a melhor oportunidade da minha vida. E esse é o instante que você pode mudar. Você pode sair do ansioso para o calmo, você pode sair do triste para o alegre, e o inverso também, você pode estar alegre e pode ficar triste. Você pode perceber uma fala maldosa de alguém e você falar, eu quero receber isso? Não, é um presente que a pessoa te dá e você aceita ou não. Se quiser. Aceita se você quiser. E vamos falar, no dia a dia, né? A gente fala, que coisa linda, né? Até você pegar o carro e tomar a primeira fechada. Aí você fala assim, eu vou atrás de você e vou fechar você também. Enfim, e aí você vê como a gente é dominado pela mente. Isso me remete um pouco a uma coisa que o Leandro Carnal fala, que tenho visto muito no Instagram. Inclusive, Leandro Carnal, queremos você aqui. Queremos você aqui, eu quero vir ver, tá? Super convidado. Eu vou ficar ali atrás, velho. Que ele fala muito... o veneno, você escolhe se você toma, né? Então é aquele negócio... Vamos supor que eu sou careca, é o exemplo que ele dá, ele é careca. O aluno sai da sala dele e fala, você é um careca, não sei o quê. Ele vai ficar bravo com aquilo? Não, porque ele de fato é. Sim. Se ele não for, ele vai ficar bravo com aquilo? Também não, porque ele não é. Então a gente escolhe se toma esse veneno ou não. Indo bem nessa linha, faz todo sentido, indo bem nessa linha do veneno, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Exato. Então assim, a gente que vai escolher no final das contas se você quer estar envenenado ou se você quer tomar um remédio. Então, por isso, de novo, aí volta para a imagem da flor de lótus com lodo. A gente não precisa se distanciar das nossas sujeiras, ou dos nossos erros, ou das nossas sombras, por um mundo mais liso, brilhante, opulento, com formas muito estéticas, que as pessoas, um grupo determinou que aquilo é o correto. Porque essas imagens acabam invisibilizando outras imagens que são constituintes desta imagem que a gente chama de perfeita. E que é aquilo que eu falei dos 140 caracteres, né? Ou do jeito que a gente vai deslizando na tela. A gente está muito assim, né? Tipo, não quero falar com você, eu muto. Então, porque a gente está permeado por aparelhos que vão... Na verdade, a gente ensina ele com as nossas imagens, com o nosso gesto, e eles nos devolvem um jeito que eles acham correto de ser. Sim. Então, para você falar, você tem que usar 140 caracteres. E ponto. Gente, é a Bíblia. Sabe, os 140 caracteres, faz um resumo dela agora. Faz um resumo da história da humanidade.
Não que a gente deva falar, então tá bom, então você vai ser um monge. Tem vários segmentos do budismo, né? Várias tradições, né? Eu sou da tradição Soto Zen, do Zen budismo, que é da Soto Zen. E eu acho que a pessoa enfim, uma das pessoas que mais aparecem na mídia é a monja Koen, que ordenou a minha monja, que é a monja Uarro, e eu sou ordenado por ela. Estou no budismo já tem uns 7 anos já que eu pratico, assim. A gente é isso, tá vendo? Tem uma pessoa que é relevante, mas você tem uma comunidade inteira. E você tem uma linhagem de 3.000 anos. Um link de conexões fantástico. E a gente é essa rede infinita. Sim. Mas é aí que eu queria fazer um ponto exatamente sobre o que você falou, fazer um contraponto sobre o que você falou, Alex, que é a questão de a pressão social, né? Eu brinco que tem um sociólogo que mora aqui dentro e ele fica prestando atenção nessas coisas. Importantíssimo. Aquilo que você falou da imagem do perfeito e de como as imagens se constelam, se configuram para ser perfeitas, é bastante interessante, porque inclusive nisso eu acho o budismo, veja, falando como um leigo ou semi-leigo, inclusive nisso eu acho importante, porque isso permite você talvez um pouco se distanciar dessa pressão. Exemplo, estar em estado meditativo caminhando na Avenida Paulista. Sim. Isso te permite depois ver que não é porque todo mundo está deslizando na tela ou está procurando o mesmo padrão de beleza, por exemplo, que você necessariamente tem que seguir esse caminho. O contraponto do que você está falando é sim, existe uma comunidade, mas também existe uma questão da busca pela individualidade, não individualismo, mas individualidade. Faz sentido para você? Faz todo sentido. A gente constrói essa identidade e é importante que a gente tenha esse eu, esse ego, que todo mundo, você é muito egocêntrico. Não, esse ego também move. Então ele te leva às coisas, ele te leva à sua realização, às suas conquistas. Ele tem um lado positivo e ele tem um lado negativo. Quando ele começa a imperar, vira o individualismo. Só que você também é marcado pela sua delimitação corporal e a gente tem que começar a construir essas pontes. Então é importante que a gente, em determinado ponto, fale, eu sou um ser, mas eu preciso do conjunto, da comunidade. Só que me parece, ainda nessa pesquisa das imagens, me parece que o mercado gosta de selecionar. Não é uma seleção natural. Não é uma escolha natural. E aí a gente acaba selecionando. Mas o mais importante é que quando a gente veja esse conteúdo, essa pressão social, que a gente pode falar, é só isso? Ou tem mais coisas? Então quando a gente vai para Paulista, agora por conta da pandemia, a gente ficava ali na Praça dos Ciclistas todas as sextas-feiras. E agora voltou, há pouco tempo a gente voltou, mas voltamos perto da nossa comunidade, que é na frente do metrô Vila Madalena. Todas as sextas-feiras também a gente dá a oportunidade de sentar em silêncio com o mundo acontecendo. Fora da sala, fora de criar o ambiente perfeito, que até o Zen também quer criar, uma sala branca, a gente fica sentado de frente para uma parede branca, a gente se dá a oportunidade de sentar em silêncio com o mundo acontecendo. Posso falar uma curiosidade? Pode. Você falar isso de silêncio e o mundo acontecendo. Agora eu não tenho mais, mas até meus 15, 16 anos, eu gostava muito de cochilar à tarde depois da escola, no quarto da minha mãe, que dava acesso para a avenida. E o porquê que eu gostava disso? Tinha o silêncio, porque era um lugar que tinha bastante natureza em volta, mas tinha avenida. E eu conseguia ouvir o ônibus passando, os carros, e me dava uma sensação de paz, saber que eu estava em paz naquele ambiente, mas que o mundo todo estava acontecendo. E é um negócio muito louco, porque era uma sensação muito única, assim. E até hoje eu não entendo o que causava, o porquê disso, mas era muito bom sentir o mundo acontecendo e você em paz. Eu acho que você está falando sobre presença. Você está falando de um lugar que você percebeu ele que era bom. E ter essa percepção sem tentar fazer tudo muito bonitinho, porque a vida é cheia de erros, né? Uhum. Mas são os erros que nos levam ao acerto, né? Sim. Então, assim, de você perceber todos eles e parar de ficar falando, isso é ruim, eu não quero, isso é bom, eu quero. Parar de fazer escolhas no sentido de que, isso é errado? Tá, mas eu vou olhar, vou observar. Isso é um defeito meu? Eu não posso fazer mais isso. Eu vou observar. O livro caiu. Eu vou observar. A gente observa. É isso. E você vai lá e você faz o quê? Deixa ele ali ou você levanta e arruma? É aí que está a presença. Você escolhe agir ou reagir.
sabe? Tipo, toma um tapa na cara, igual o Will Smith. O outro não reagiu. Ele poderia ter feito uma tragédia ali. Tanto que na hora que eu vi, eu falei assim, eu acho que isso é fake, isso foi construído, são comediantes. Falou, ó, eu vou subir lá, você faz a piada, eu vou subir lá e aí eu vou falar que ele não... Até cair a minha ficha, que aquilo, na verdade, o cara se sentiu extremamente ofendido, eu falei, não, gente, o Oscar não vai deixar isso acontecer, sabe? Alguém vai parar. Só que é isso, perceba. Ele também, depois que deu o tapa, percebeu. E no final das contas, a gente fica só na coisa tentando achar quem foi o certo e quem foi o culpado. E no final das contas, tem uma porção de certo e errado nos dois. Você não pode simplesmente levantar, ir lá e sentar. Ele podia ter pegado o Oscar e ter dado uma comida de rabo no outro. Mas é sério que você vai cutucar a minha mulher, a minha esposa, e eu não vou reagir? Você não está pedindo demais para mim? Então, a gente começar a pensar nessas imagens e falar, pera, eu tenho que escolher um lado? Ou será que... E aí volta para aquilo que a gente falou antes do diálogo, né? A gente tem que estar com boa fé, mesmo que a gente esteja em lugares diferentes. Exatamente. Porque a gente tem que entrar num comum acordo. E não tem problema errar. Você pode pedir desculpa. Sim. E é muito bom. Você pode olhar para mim e pedir desculpa. Assim como eu acho que ele tentou meio... Porque é muito fácil da gente falar sentado aqui. Agora pega você e se coloca naquela situação, sabe? De uma doença que não é brincadeira, sabe? É sério. É um laço afetivo. Eu não ia gostar que falassem do meu companheiro. Talvez eu teria a mesma reação. Ou talvez eu ia ficar sem reação e nunca mais ia querer ver aquela pessoa. Só que aí a gente pensa que essas quebras também faz com que a gente se separe. Se a gente não se olhar como um ser humano inteiro, que erra também, enfim, eu já briguei com pessoas, a gente briga o tempo todo. Se a gente não baixar a guarda, se a gente não for lá e falar fui insuficiente, a gente não constrói, a gente vai ficar criando esses partidos políticos onde eu quero que a direita extrema morra, onde eu quero que a esquerda extrema morra, e aí não sobra nenhum mundo. Porque no final das contas, todos querem a mesma coisa, ser feliz. Você não vai olhar para o Bolsonaro e falar, você quer a morte? Provavelmente ele vai olhar do jeito torto dele e falar, não, ele tem filhos, tem netos. Então, no final das contas, ele também quer, não estou fazendo a defesa dele, acho horrível esse governo, enfim, não sei nem se pode entrar no campo político, mas assim, eu não acho correto certas coisas, porque essas imagens que eles escolheram apagam um monte de outras imagens. Sim. Então é isso, nós somos permeados. Só que qual imagem você quer ter? Eu prefiro ter uma imagem de um coletivo maior. E que bom que eu não sei. Então é uma oportunidade para eu conhecer o outro. Tá, como é que você vive? O que você faz? Nossa, que interessante. Sabia que você está me ensinando uma coisa que é interessante. Quando a pessoa começa a mostrar e você baixa a guarda. Porque você está agindo de boa fé. Exatamente. Então eu espero só que as pessoas tenham mais boa fé nas imagens que estão construindo, para que a gente possa mostrar para o mundo imagens que são mais plurais e imagens que possam trazer outras pessoas. Por exemplo, uma imagem da Linda da Quebrada no Big Brother. Está trazendo, ela é uma das diversas imagens. Você pode pegar a companheira dela no programa Transmissão, que é a Jupe do Bairro, que é um outro acontecimento, que estava agora no Lollapalooza também se apresentando. É uma imagem que às vezes chega em mim, porque talvez eu tenha me dado a oportunidade de conhecer também, e escutar também, e ver também, saber o quanto eu ainda sou preconceituoso, o quanto eu ainda sou limitado, o quanto eu ainda tenho para poder trilhar na minha vida. Por isso que não acaba nunca. Por isso que não tem nem começo nem fim. Então é importante que a gente tenha isso como noção, a gente parar de acreditar num fragmento, que conta muita coisa, mas é só um fragmento. Então que a gente se dê a oportunidade de falar, tá, se eu não tivesse tanta certeza. Então é melhor fazer mais perguntas do que fazer tantas afirmações. Só que aqui eu quero registrar uma reclamação, porque entendendo que a gente está caminhando, infelizmente, para o final dessa conversa, você já respondeu minha pergunta antes que ela fosse feita. Eu respondi. Qual que era? Fala. Pois eu vou te contar, eu ia perguntar para você exatamente
Pensando, voltando, olha, a gente fez um caminho muito legal até aqui, né? A gente falou desde colagens de linho no hambúrguer até chegar à imagem da flor de lótus no lodo, passando por várias outras. Sim. Mas pensando que você educou e educa o seu olhar para a questão da imagem, fragmentos, tudo que a gente abordou aqui até agora, eu ia perguntar, e é uma opinião, você não está aqui para um vaticínio, para uma determinação de futuro, mas na sua opinião, com essa questão das imagens, para onde é que você acha que a gente está caminhando? Só que você já me respondeu quando você fala, o meu desejo, ainda que não seja concretizado, mas o desejo que eu compartilho com você, imagino que o Pablo também, é que a gente tenha imagens mais plurais. E você tem insistido num conceito que eu quero reforçar aqui, que é o conceito da boa-fé. Ou seja, a gente caminhar com as nossas diferenças, com as nossas particularidades, mas caminhar juntos e com boa fé. Senão a gente simplesmente cria destruição. Ou seja, você já respondeu a minha pergunta, resumo da ópera. Não, e eu acho que hoje o que eu vejo tem, de novo, os dois aspectos, positivo e negativo. Eu posso fazer só uma coisa? Claro. Eu vou sair porque eu vou fazer o que eu falei porque estava me incomodando. Não corta, hein? Não corta não. A gente coloca de volta, gente. Pior que eu tava incomodado com isso também. Deu tanto trabalho, vamos colocar de volta aqui. Bota um preto e branco e a gente Fica aí. Fica aí quietinho. Porque diz muito, né? Olha o tamanho, gente. E tá falando de poucas tipografias, mas olha o bitolão. Aí você vai falar em 140 caracteres o que é tipografia. Não se esgota, né? É um mundo infinito, assim, que a gente tem que procurar ter mais e mais camadas. Mas voltando, eu acho que tem um aspecto positivo, porque todas essas redes sociais e tudo que a gente está consumindo está trazendo outras imagens, então possibilidades de mundo, o que traz muita presença para todos, porque a gente começa a ver o diferente, não sou só eu, não é só o meu jeito, não é só o meu estilo. Ao mesmo tempo, parece que a gente, como ser humano, gosta de um certo conforto, então a gente se acomoda facilmente. Então fala, tá bom, né, gente, é assim mesmo, é 140 caracteres, não vamos mudar isso. Imagem do Instagram. Isso, tudo bem. Tá bom, é só lacração mesmo. Então tá bom, é só... Enfim, é só anular o outro. A gente tem que ver que essas coisas também traz o que há de pior no humano. E aí, esses formatos também vai trazendo aspectos que são ruins, mas que enquanto a gente não fizer vamos baixar as armas? Vamos, sabe, tipo, estamos aqui para quê? Para a gente fazer a autodestruição do planeta? Então, assim, é um convite para que todos... E é meio essa coisa... Eu escutei... tem uma outra coisa importante para poder chegar onde eu vou chegar agora. Canal curta, chama Matéria Bruta, sobre um professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai falar sobre Platão. E ele fala sobre como é que chama quando a gente vê a linha do horizonte? A gente fala que que a gente se aproxima e vai... E ela se afasta. Como que é que chama mesmo isso? Agora me faltou... A gente sempre fica buscando, não é um ideal... Utopia, obrigado. A gente fica buscando uma utopia. Então ele deu o exemplo do mar e fala assim, você entra, nada 20 minutos e vê que a linha do horizonte se afastou. Aí você nada um dia inteiro e fala, nunca vou chegar na linha do horizonte. Ele falou, mas olha para trás. E aí vai falar sobre tudo, né? Vai falar sobre o eu, vai falar sobre essa coisa de me levar à frente. Vê o trajeto que você fez. Você não era aquele que estava lá na praia mais. Você já entrou em mar aberto. Você se pôs em risco. Então eu acho que essa utopia, nunca a gente vai conseguir concretizar ela nesse mundo, no mundo melhor que Platão idealizava de uma democracia. Mas ele tinha objetivos de fazer a gente se mover para esse lugar. Exato. Então que a gente consiga se mover para um lugar melhor. Porque se a gente ficar nesse lugar, aí de novo vamos falar sobre o ser humano, se a gente ficar nesses lugares polarizados, onde se só cabe os meus amigos, não cabe ninguém. Sim. E aí vai ficar aquela coisa sem graça, porque aí todos os meus amigos eu já conheço, então eu não quero ter mais, sabe? Porque todo mundo eu considero inimigo, todo mundo é o outro que eu tenho que bater, que eu tenho que anular, que eu tenho que matar. Então, tá vendo que todas essas palavras que você vai falando vai dizendo sobre as políticas que a gente vai decidindo.
De fato. Então, assim, e aí tudo isso também geram imagens. É importante lembrar que nós estamos no mundo das imagens. Então, assim, que a gente possa saber que elas existem, mas que elas só são fragmentos. Elas não representam um todo. Então, eu acho que é mais por isso. E aí a gente está falando de budismo, e aí não é só budismo, tá? Assim, você pode falar da Igreja Católica, tem o pastor Henrique Vieira, que eu acompanho, tem o pessoal do Candomblé, sabe? Tem as matrizes africanas. É bom que a gente faça um concílio da onde a gente veio, sabe? Das tragédias sociais que nós todos fizemos, nossos antepassados, para a gente poder estar aqui, entendeu? E do quanto certas imagens, né, acabam apagando outras imagens, mas elas existem, assim como o cara do caminhão de lixo que recolhe os nossos dejetos. Sim. Se a gente deixasse abandonado aí, a gente já está cheio de ratazana, de barata, de novos vírus, de novas bactérias, de outras doenças, e é um trabalho invisível que a gente não valoriza. Então, assim, eu fiz um texto sobre isso, ao contrário da menina que falou, mas tá vendo que é um efeito dominó? Uhum. Ela fala... A fala dela te despertou para o texto, o seu texto despertou uma outra sensação em mim que eu li, e essa fala sua de hoje vai fazer a mesma coisa. E que outras pessoas vão ver isso em um determinado momento do tempo, pode ser agora, pode ser depois. Tá vendo como a gente... É tudo como se fossem sementes, mas você escolhe qual a semente você quer que frutifique. Eu escolho sementes que eu acredito que sejam do bem. Tem gente que escolhe sementes que são sementes do mal, mas elas também existem. A gente não pode se contrapor. E também tudo vai meio que modificando ao longo da história do homem. Certas, sei lá, eu sempre pego imagens, né? A imagem do homem na época vitoriana, ele era uma drag. Cabelo, maquiagem, salto alto, roupa bufante. Aquilo era o ideal de homem. Aí hoje você pega as pessoas falando que, cara, aquele ideal que hoje você vai falar que é uma pessoa que já foi um homem e hoje não é mais, e pode ser que seja daqui a pouco outro homem, híbridos, mas que a gente se dê a oportunidade de conhecer, de uma maneira de falar, cara, eu tenho um limite visual, de corpo, mas as outras imagens podem me permear e eu posso aprender muito com elas. Eu acho que se a gente fizesse esse exercício do diálogo que hoje está tão difícil, e às vezes eu me sinto nessa dificuldade, talvez a gente poderia construir imagens melhores do mundo, sabe? Eu acho que eu sempre vou falar dessa coisa da imagem, porque no final das contas são imagens, né? O desenho, a arquitetura, as formas dos objetos, tudo isso em algum momento a gente decidiu que ia ser assim. A gente comia com a mão, depois com o talher, e pensa que isso ensina a gente, né? E vai criando códigos, criando lei, criando territórios, só que tudo isso também é uma construção. E aí a gente volta para o budismo, que é observe a natureza, né? Ela vai dizer tudo. E acho que a gente pode encerrar então com essa reflexão. Observe a natureza, ela pode... Ela nos mostra tudo, né? O jeito com que a gente é, o jeito com que a gente vai ser, os nossos egoísmos, as nossas... Observe, silencie, se observe, né? Eu acho que é isso. É isso. Alex, eu queria agradecer muito sua presença. Obrigado. Por esse excelente papo. Foi, olha, muito enriquecedor. E esse é o motivo do canal que eu queria... Esse tipo de conversa, ele precisa ser mostrado pra galera. Porque é muito enriquecedor e tem muita informação, é muito nutritivo, né? Eu quero te agradecer, Alex, primeiro pela presença, em mais de um sentido de presença, não só física aqui, usando o conceito que você próprio trouxe, e mais do que pela presença, pela generosidade, que para mim é um valor tão importante quanto a boa-fé, que a sua generosidade de, nesse período que passamos juntos, compartilhar conosco não só coisas da sua história, como suas reflexões, seus pensamentos e tudo isso. Muito obrigado. Obrigado. E a casa é sempre sua. Me chama aqui, ou para estar lá atrás das câmeras também, pode me chamar. Me chama para poder estar aqui junto. Eu sempre quero estar junto. Eu acho que a gente só constrói em comunidade. Concordo com você, gente. Obrigado por nos assistirem,
por estarem conosco e por participarem desse bate-papo. E agora, por favor, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Deixa o like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para os próximos vídeos. Estaremos lançando um vídeo toda segunda e quarta-feira, como vocês já sabem. Então ajuda a gente, compartilha com os amigos nas redes sociais, tá certo? Um abraço, gente. Valeu!